Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um Carlos Marinho Convida. Estou aqui cumprindo a missão de substituir nosso mentor, que não pôde estar presente aqui como host, o Carlos Marinho. E espero que eu consiga cumprir aí com a mesma excelência que ele, esse papel de host. E hoje nós estamos aqui para falar sobre clínicas de estética, né? E esclarecer sobre os serviços de atendimento quanto às resoluções da Anvisa, em especial aí a número 15 de 2023, está trazendo algumas novidades aí para os profissionais da área de estética. E aí a gente vai bater um papo, né, com os nossos convidados. O nosso primeiro convidado, mestre em epidemiologia pela UERJ, especialista em controle de infecção, Eric Almeida. Convidamos também a farmacêutica clínica com pós-graduação em manipulação, Priscila Santos. E por último, mas não menos importante, a mestra em ciências médicas e doenças infecciosas e nosocomiais e comunitárias, doutora Nádia Lorena. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, antes da gente iniciar nosso bate-papo, vamos pedir para que vocês deem o like aí, ativem o sininho e aproveitem para mandar perguntas sobre o assunto e não se esqueçam de se inscreverem aí no nosso canal, tá? Bom, nossos patrocinadores, temos aí a CM Marinho, assessoria contábil especializada na área de saúde, Max Corretora de Seguros, Max Digital, empresa certificada da emissão de certificados digitais, o nosso centro de treinamento Carlos Marinho, voltado aí para a formação profissional, e a nossa Maxi Solutions, que é a nossa empresa aí voltada para a área da gestão estratégica, marketing, processos e treinamento. Então, pessoal, vamos hoje falar, né, sobre essa nota técnica número 15 da Anvisa de 2023. O que trata essa nota, né, pessoal? Na verdade, a gente sabe que o Brasil possui um dos maiores mercados mundiais aí nos setores de estética, né? E os consultórios e as clínicas bombando, mesmo a gente estando em pleno inverno, né? Graças a Deus a pandemia pode-se dizer que está num estágio em que está controlado e as pessoas voltaram a se preocupar com a sua aparência física, né? E aí temos aí os consultórios de estética aí bombando. É isso aí. E do outro lado a gente tem a Anvisa fiscalizando, né? E como é que a gente pode ajudar aí os nossos parceiros a se atualizarem em relação a esses requisitos e a norma aí da Anvisa, essas novas normas, né, com a resolução 15. Então, embora muitos procedimentos possam ser interpretados erroneamente como isentos de riscos à saúde, os usuários desses serviços podem estar sujeitos a complicações sérias. E essas complicações podem ocorrer como resultado de hipersensibilidade ou reações inflamatórias ao produto ou à tecnologia utilizada. E além da possibilidade da falha humana, né? A gente tem aí o fator humano como envolvido aí como fator de risco dentro do processo. E aí, para que a gente poderia falar para os empresários e para os especialistas que cuidados que a gente deve ter para que a minha clínica seja o local mais seguro possível para que esses procedimentos possam ser feitos com total segurança para o paciente? Assim, na verdade, eu acho que o primeiro passo é os especialistas, os empresários, terem um entendimento e ter uma diferenciação do que é um serviço de saúde. Na verdade, essa nota técnica ela traz bem claro o que é serviço de saúde e o que é serviço de interesse para a saúde, que são dois conceitos totalmente diferentes. As organizações de saúde, geralmente, nós utilizamos a RDC número 63 de 2011, onde ela versa sobre as boas práticas de funcionamento. Uhum. E até então, nós não tínhamos uma legislação que, de fato, tivesse um roteiro para falar sobre as boas práticas de funcionamento para o serviço de estética. Os serviços de estéticas, elas são consideradas
serviços de interesse para a saúde. Ou seja, não há uma obrigatoriedade de uma responsabilidade técnica de um profissional da área de saúde. E a partir dessa contextualização, houve a publicação dessa nota técnica, número 15, de julho de 2023, onde ela coloca alguns requisitos que são necessários para que esses serviços de interesse para a saúde, uma vez que o Brasil ele ocupa um dos primeiros rankings relacionado aos procedimentos estéticos, para que se possa ter critérios mínimos para que, de fato, essas organizações possam, né, na verdade, funcionar de forma mais segura tanto para os profissionais quanto para os clientes que estão em busca aí de uma beleza. Exatamente. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do objetivo dessa norma. É muito importante a gente pensar por que ela está sendo formalizada, né, e ela está chamando muita atenção da gente. É um trabalho, é um serviço de saúde, né? Uma clínica de estética é um serviço de saúde que tem sido muito procurado, né? É uma busca, as mulheres, homens também, tá tudo certo. A questão é que quando essa norma veio, ela veio para ajudar os fiscalizadores, né, da vigilância, os fiscais, ela veio ajudar também os administradores das clínicas e também nós consumidores, e entender como é que é esse processo de assistencial mais seguro. O que eu preciso olhar? Normalmente, eu coloquei até um item aqui para a gente discutir, porque assim, quando a gente decide buscar uma clínica de estética, a gente tem um objetivo X. Então, às vezes, vai do X, Y e vem várias opções. Tudo bem, mas decida e vá procurar. Mas quando procuram uma clínica, uma unidade, o que a gente deve olhar? A gente como consumidor. A gente olha a segurança, porque a gente quer sair dali com o resultado, né? Então, essa norma vem ajudar a gente nesse sentido. Como é que quais são os critérios para essa unidade funcionar de forma mais segura? A gente não quer sair ali com nenhuma infecção, nenhum evento adverso, e para isso a gente tem que ter critérios. A nota vem ajudando isso. Os fiscais da vigilância chegam até lá e vão ver o quê? O administrador da clínica faz o quê? O que ele precisa de critérios básicos para a segurança? E nós, como consumidores, devemos olhar o quê? Então, é isso que a gente tem que pensar na norma. E é uma questão interessante porque, apesar disso tudo, dentro desses estabelecimentos, ainda são feitos, né, procedimentos que utilizam produtos, e esses produtos podem ser que venham ter riscos, né, envolvidos aí na aplicação dos indivíduos, dos clientes que estão procurando esse tipo de serviço. Sim. E aí, em se tratando de serviço de interesse para a saúde, realizado por esteticista, que é o foco aí da nota, né? A gente tem aí o esteticista, o cosmetólogo, não é isso? E o técnico em estética, que são os profissionais que são englobados aí dentro dessa nota técnica. Então, que atividades eu teria prestado dentro desse serviço por esses profissionais? Que tipo de serviço que eu tenho? Então, o esteticista, né, o técnico de estética, né, conforme você falou, ele não possui um conselho de classe profissional. Na verdade, ele é regido, né, pela Lei Federal 13.643 de 2018, né, que ele presta esse serviço, mas ele tem um serviço limitado. Então, teoricamente, muitos dos serviços que ele faz, outros profissionais não podem fazer. Então, invertendo, né? Na verdade, os outros profissionais podem fazer que o esteticista não faz. Então, hoje o esteticista ele pode o quê? Fazer a massagem, fazer determinadas técnicas, o uso de medicamento que é proibido, eles né? não aparecem nem na lista como não profissional, aparece, classificados como profissional da saúde. Exatamente. Daí a nota técnica, né? É isso aí. Por quê? Porque eles não podem fazer determinado serviço. E na clínica de estética, quando você chega, você já fica deslumbrado em querer ficar melhor, mais bonito, e pensa assim, o que eu vou fazer? Aí chega lá, vem aquela inspeção, né? Eu quero fazer um ajuste aqui, o que eu posso fazer? Faz aquela anamnese, só que dependendo do serviço, ele não pode atuar. E aí vem a questão da fiscalização, que será que toda clínica de estética faz uso de outros profissionais, não só do esteticista?
Isso gera um custo para a clínica, né? E às vezes a gente tenta buscar um valor menor, mais acessível, mas e a segurança que não tem. E o importante é que a nota técnica ela vem trazendo que, apesar desses serviços, né, os serviços de estéticas, eles não possuem uma legislação em específico, eles possuem, né, normas que são transversais e que cabem, né, à vigilância local fazer o cumprimento dessas averiguações. Então, essa nota técnica veio justamente para elucidar e clarear o que esses fiscais precisam observar nessas clínicas e de forma que haja uma avaliação e que essa clínica ofereça o mínimo de segurança aí para os clientes que estão em busca desses procedimentos, desses processos que são oferecidos por essas clínicas. E eu acho que o importante é que a gente passe a ter uma avaliação padronizada, né? Isso aí. Porque como ele é um profissional que ele não está listado nem categorizado lá como profissional da saúde, e existe uma atividade desenvolvida por esse profissional, né? Essas atividades elas precisam ser guiadas por algum tipo de instrução normativa, né? Por algum padrão de como fiscalizar e de como essas atividades devem ser feitas. Eu acho que essa deve ter sido uma das propostas iniciais aí dessa nota técnica. E por isso que ela é classificada como serviço de interesse, né? O próprio nome diz, interesse à saúde. Então, ele não é caracterizado, não exige a presença do profissional. E isso acaba implicando em vários itens, né? Na regulação, na parte de inspeção da Anvisa, de que o que ele pode e o que ele não pode fazer. E aí vem uma outra lenda urbana, né? Que se fala que esses profissionais, como eles não são profissionais da saúde, eles não podem utilizar medicamento, mas eles podem usar cosméticos. E aí a gente vai buscar lá na definição qual é a diferença entre medicamento e um cosmético. Né? Isso, qual é a diferença entre um fármaco que tem um princípio ativo ali, que em algum momento ele vai ter uma interação medicamentosa com o paciente. E vai gerar um dano. Ou não, dependendo da ação e do resultado que a gente queira. E qual é a diferença? Quando eu uso cosmético, eu também não estou me utilizando de um produto onde eu quero ter algum resultado a partir do uso desse produto. Sim. Então, por que o medicamento me causa risco e o cosmético não? Causa ou não causa? Então, eu acho que essas lendas urbanas, né, que se fazem presentes na cabeça da sociedade e da população em geral, precisam realmente estar regulamentadas aí em função dessa nota técnica, né? Sim. Gente, eu só contextualizar aqui o que o Luciano está falando e Priscila. Nessa nota técnica, em duas terminologias que a gente precisa gravar muito aqui. Tem definição de serviço de saúde e definição de serviços de interesse para a saúde. Grava isso. Serviço de saúde tem profissional de saúde, tem uso de medicamento, tem uma série de cuidados. Serviço de interesse para a saúde não tem profissional de saúde ali e não tem uso de medicação. Mas tem de cosmético. Então, tem de cosmético. Como é que eu, consumidora, posso fazer isso, fazer essa análise? Porque a vigilância de processo, ela não passa o tempo todo. Ela está ali, pontualmente, ela tem uma visita inusitada, né? Mas quem é o maior fiscal do serviço? Somos nós mesmos, consumidores. Os próprios usuários, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: eu quero fazer um procedimento estético. Eu vou aonde? Que procedimento que eu quero fazer? Vai ser num serviço de saúde numa clínica ou vai ser num serviço de interesse para a saúde? Não vai ter profissional de saúde lá. Não vai ter medicamento lá. Então, a gente precisa, a primeira coisa é gravar isso. Se o seu procedimento precisa de um profissional de saúde, é numa clínica estética, onde você tem um cuidado ali maior, que a gente vai falar ali mais pra frente. Se você quer, dependendo do seu procedimento, você não vai precisar. Você vai precisar de um serviço de interesse para a saúde. Não tem profissional de saúde ali. Não tem medicamento ali. Então, a primeira decisão é o que eu vou fazer e qual serviço eu vou decidir percorrer. Ponto, né? Primeira coisa é isso. E é importante destacar que tanto os esteticistas quanto os técnicos em estética, eles só podem utilizar como insumos de trabalho os cosméticos, né? E não medicamento. Uhum. A partir do momento onde eu busco uma clínica e essa clínica tem algum tipo de medicamento, pressupõe que
deverá existir uma responsabilidade É técnica. serviço de saúde. E aí não já é o serviço de saúde. Interesse à saúde. E não mais Exato. o serviço de interesse para a saúde. E dentro desse contexto, tem alguns itens que são importantes, independentemente se for serviço de saúde ou serviço de interesse de saúde, que precisa ter, que são os protocolos, que são a equipe capacitadas, a questão estrutural também é importante dentro desse contexto, né? Deverá ser de superfícies lisas, monolíticas, sem frestas, de forma que haja uma facilidade na limpeza e desinfecção das superfícies, os equipamentos, né, as medidas preventivas e corretivas, de forma que garanta que esses equipamentos que estão sendo utilizados nos pacientes, nos clientes, tenham a garantia e a qualidade dentro do funcionamento desses equipamentos. No próprio artigo 5º, né, dessa lei que a gente comentou, ela diz exatamente o que compete ao técnico, né? O que ele pode fazer, né? Nesse artigo ele diz o quê? Executar procedimento estético. Ele só vai ali para executar, para fazer. Então, assim, ele não tem autonomia para olhar a prescrição médica e fazer a alteração da prescrição. Ele não tem autonomia para poder verificar os exames, ele não tem nada disso. Então, assim, ele tá ali só para executar o serviço. Usa o cosmético para fazer o serviço, né? As massagens terapêuticas, os óleos holísticos, aquelas coisas todas. Mas ele não tem autonomia para fazer alteração de protocolo nenhum. Isso ele precisa de supervisão. Então, na verdade, não é interesse da saúde. Na verdade, é a parte do serviço de saúde. Então, eu tô com uma dor, eu tenho que verificar com um fisioterapeuta, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que solicitar a ajuda de um profissional. Não dessa questão de que eu posso ir em qualquer lugar, não, é mais barato, eu vou fazer um ajustezinho ali, eu vou nessa. Não, a gente tem que ver quais são esses riscos que ocorrem, né? Indo a alguns lugares que não estão sendo fiscalizados corretamente. A Priscila falou uma coisa muito interessante, gente, porque a gente, principalmente as mulheres, né? A gente quer fazer um procedimento, aí vem uma promoção. Vamos lá, 5 né? sessões, parcela Isso. E por vezes a gente fica envergonhado de perguntar se for um serviço de saúde, né? Que vocês lembram que o serviço de saúde tem profissional de saúde, tem todo esse cuidado que o Eric falou, tem profissional de saúde, tem serviço de limpeza de caixa d'água, tem serviço de controle de vetores, tem serviço escrito em POP, procedimento operacional padrão, tem que ter. Ele tem ali um RT responsável, ele tem ali o controle de medicamentos, ele tem ali um plano de contingência que se você tiver algum procedimento e tiver algum efeito adverso, tem uma ambulância, tem um transporte para te levar para um hospital. Então, assim, o serviço de uma clínica de estética, ela vem com toda essa estrutura. Ainda Qual tem é a a questão? questão de resíduo também. Gerenciamento de resíduo, a Luciana está de falando resíduo. aqui, porque isso tudo tem que ter numa clínica, é lei, tá? É lei. Só que quando a gente chega lá, a gente não pergunta nada disso. A gente pergunta alguma coisa, a gente não pergunta, a gente quer saber onde é que tá a médica que vai fazer o procedimento, O preço. se vai doer, né? O Se vai preço. doer o preço e se dá para fazer mais alguma coisinha. Então, o que a gente precisa preocupar é que a gente é fiscal. Não é invasivo a gente perguntar, na hora que a gente chega numa clínica, se eles têm os protocolos assistenciais, se quais os medicamentos que eles estão utilizando, se os equipamentos são registrados, regularizados na Anvisa. Isso não é constranger o prestador de serviço. E aí a gente está falando dos dois lados, viu? Você que é administrador que também está assistindo a gente agora, você também tem a preocupação de prestar um bom serviço, e é por isso que a gente está com esse encontro aqui hoje. Porque nessa preocupação a gente traz itens importantes de que você como administrador precisa ver. Controle de POP, procedimento operacional padrão, controle do RT, né, atualizado, controle de limpeza de caixa d'água, a água que é utilizada ali, controle de medicamentos, controle de todos os processos ali desenvolvidos, para que você chegue e o seu cliente chegue na unidade e você esteja trabalhando tranquilo com todos esses itens. Então a norma vem trazendo isso pra gente, eu acho bem legal. E é importante também falar, Nádia, é que apesar dos serviços de estéticas, que são serviços de interesse para a saúde, algumas atividades que são realizadas, elas têm uma confluência, né, de atividades que também é prestado no serviço de saúde. Exemplo disso é a questão do gerenciamento de resíduo. Porque apesar da legislação colocar a organização de saúde,
o serviço de estética ele vai fazer algumas produções de resíduos que precisa obedecer a RDC 222 de 2018. Então, é importante ter o conhecimento das boas práticas para que, se de fato, quando for montar a clínica ou esse serviço de estética, tenha clareza de quais são os requisitos necessários para que, de fato, haja um bom funcionamento daquele serviço. Sim. E uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, para você que é tanto administrador quanto consumidor, é que existe uma legislação que é a RDC 50, que fala sobre a infraestrutura de serviço de saúde. Então, por que a gente fala nisso? Parece tão chato falar nisso, né? A pessoa que tem que estudar isso é o arquiteto, não. A gente tem que saber. Por quê? Você imagina se você está numa clínica de estética, onde você está fazendo o procedimento, do lado tem um banheiro funcionando. Se tem um expurgo funcionando ali, como é que você vai ter tranquilidade de fazer esse procedimento com uma infraestrutura frágil como essa? Então, a gente precisa também, não que o leigo precisa ter o conhecimento da RDC 50, porque ele é enorme, mas, minimamente, o fluxo de trabalho ali precisa ter um mínimo, uma segurança, que os germes que são normalmente encontrados em sanitários, em pias, em bancadas, em espaços que não podem estar no espaço de procedimento. Outra coisa importantíssima, gente, para a gente olhar, limpeza. Limpeza de serviço de saúde não é a mesma limpeza que a gente realiza em casa. A gente tem produtos específicos em serviço de saúde, clínica de estética. O produto utilizado para limpeza não é o mesmo produto de casa. Mas é um sanitizante ou um biocida, né? Exatamente. Não é. Ele tem que estar registrado lá no Anvisa. Isso a gente tem que cuidar. E outra coisa, pode ter um produto muito bom, mas se o produto não for utilizado com técnica, também não vale. Se um profissional não for treinado de higiene, ele fazer o uso do kit de limpeza em áreas críticas e mesmo com produto top de linha, não vai conseguir chegar ali onde a superfície que está sendo depositado o material de procedimento, superfície onde você está ali fazendo as atividades, não tiver limpo e desinfetado corretamente na técnica, também a gente tem aí o risco, né, Luciano? E aí aquela questão das boas práticas de fabricação e manipulação, né? Dos próprios insumos que a gente está utilizando. Por exemplo, o uso de formol a gente sabe que está proibido, né? Bronzeamento artificial também. Assim como as tranças de modelar, né? As que teve um tranças, impacto significativo aí, né? Nos 2 anos anteriores, e que a vigilância teve que se posicionar, e teve que restringir e, inclusive, bloquear, né, a comercialização desses produtos. E a gente teve casos, inclusive, divulgados aí pela imprensa. O pessoal que estava utilizando essas tranças afro passava um shampoo ou um tipo de resina na trança, e aquilo estava causando infecção e até, em alguns casos, até lesões seríssimas. É uma lógica. Olha só o Luciano falando uma coisa importante aqui. Gente, a gente não quer pagar para ver. A gente não quer, mesmo que seja uma cegueira temporária, não quer nem fracionada, nem nada. A gente não quer isso. A gente não quer infecção, a gente não quer nada disso. Lesão, fazer um procedimento, lesão, risco. nada, nenhum evento adverso. Então, como é que a gente faz isso? Fique atento aos procedimentos. Não precisa ser invasivo ou trazer desconforto, mas você pode questionar o profissional. Você, administrador de clínica de estética, você pode, de antemão, já trazer para eles todas as normas que tem nessa direcionada norma técnica 15. Você já pode estar trazendo essas informações verbalmente, você pode estar levando essas informações que a sua clínica tem de forma visual e aí trazer para o consumidor aquele conforto de que você está seguindo a norma. Isso de antemão. Eu sei que aqui nesse encontro a gente não consegue falar tudo, é uma pena. É muita coisa, a gente vai né? deixar, se você quiser mais algumas informações, até os links das referências que a gente está colocando aqui, porque não dá para gravar tudo, você manda no direct, segue lá no vídeo, manda no direct assim, eu preciso de mais referências. E aí a gente vai mandar todas que nós temos aqui para você ter um suporte técnico para gerenciar a sua clínica top, que é isso que a gente quer aqui nessa conversa, e oferecer um serviço de segurança, né? Se fala até em utilização para os registros, os certificados de calibração, né? E manutenção periódica dos equipamentos. E até que ponto esses equipamentos eles estão validados e liberados pela Anvisa também? Outra coisa que o Luciano está falando, isso aí se chama gerenciamento de tecnologias.
a gente precisa saber o básico. Seja o administrador, seja o consumidor, o que é o gerenciamento de tecnologia? Os equipamentos utilizados em serviços de saúde devem ser regularizados pela Anvisa. É isso aí. E aí a gente tem aqui alguns equipamentos que podem ser artesanais, e aí a gente tem que prestar atenção se aquele está calibrado, como é que está o controle daquele equipamento, como é que a gente consegue ter segurança de que aquele equipamento está certificado de qualidade, né? Sim, validação. Para usar em você. Porque a gente não quer nenhum evento adverso conosco. Então, gerenciamento de tecnologia, cuidado com os equipamentos de administrador de clínica estética e o consumidor também. A gente não está aqui para fazer medo em ninguém, viu, gente? A gente está aqui para a gente tentar trazer uma discussão e uma análise crítica de um trabalho onde a gente vai com lazer, felicidade para poder fazer, né, um procedimento estético, e a gente quer que isso aconteça a contento, tanto para a clínica quanto para o consumidor, e a gente não tem nenhuma... E você que é administrador de clínica, que vai a uma feira, né, onde tem lá expositores de produtos, utensílios e equipamentos, e você vê lá uma mega promoção, onde um equipamento ele está 1/3 do valor de mercado dos demais concorrentes. Gente, desconfiem. Procurem verificar até que ponto esse equipamento ele tem licença para ser utilizado no Brasil. Né? A gente acaba caindo na tentação de produtos fabricados na China, em função do baixo valor agregado a esses produtos. Mas tem muito produto aí, equipamento principalmente, que não é permitida a utilização dele no Brasil. E nessas feiras que você falou, acontece muito dessas promessas, né? Muita coisa. O equipamento é novo, mundial. Veio para o Brasil para fazer determinado... Está em processo de registro. É isso aí. É um processo que não acaba nunca. Agora, a gente está esquecendo de um item que é importante, que é a questão da garantia da segurança ocupacional, né? Porque, assim, os profissionais que trabalham nas clínicas estéticas, as manicures, os tatuadores, eles precisam estar com a vacinação em dia. Hepatite B, tétano. Então, não podemos esquecer que esses profissionais eles vão estar expostos, né, a fluidos biológicos, fluidos orgânicos, que em caso de acidente ocupacional, eles vão estar expostos aí, né, na hepatite B, ao HIV. Então, precisa ter um programa que de forma que garanta que esses profissionais eles vão estar em dia com a saúde ocupacional, de forma que também haja uma proteção por parte desses profissionais que estão trabalhando nessas clínicas. E a outra questão é o processamento dos produtos. Né? Então, para quem é manicure, pedicure e tatuadores, eles possuem materiais que precisam ser esterilizados. Altamente contaminantes. E aí eu preciso de ter uma bancada que de fato tem uma água, e essa água ela precisa passar por um controle de forma que garanta que aquela água há um controle microbiológico, sim, com análise físico-química, que possa fazer a limpeza e que esses materiais possam sofrer o processo de esterilização, garantindo esse processo de limpeza, que é a redução de carga de bioburden, que é a redução de carga de micro-organismos presente no material, de forma que quando for para a esterilização, esse material saia com segurança para ser utilizado nos pacientes e nos clientes que estão sendo atendidos. Dependendo do caso, da natureza, né, do negócio, até os profissionais precisam receber o treinamento específico para utilizar e manusear esses equipamentos, utilização de autoclave principalmente, onde você trabalha com pressões aí a 1.5 atm, que é um risco para quem está manipulando e operando autoclave, dependendo da natureza da atividade ou do tamanho do negócio, né? Mexer com esse tipo de equipamento, e os próprios agentes sanitizantes e biocidas. Sim. Então você tem aí ácido peracético, cadê a ficha de segurança do equipamento? Você tem lá os amoníacos, cadê as fichas, né? As FISCPs, né? Cadê as fichas de segurança dos sanitizantes e dos saneantes? Controle de limpeza de bancada, precisa usar luva de procedimento, não precisa, né? Esse agente sanitizante, ele tem algum elemento volátil na composição? Se tem elemento volátil, cabe o uso de máscara e óculos de proteção?
Então, assim, não é brincadeira. Produto né? inflamável. O produto é inflamável ou não é? Área de estocagem desses produtos, Sim. né? Temperatura, tem que estar em local fresco, dependendo dos tipos de produto. Não posso ter, regra básica, eu não posso ter ácido e base armazenado no mesmo local, na bancada ou lá no almoxarifado. Então são uma série de cuidados que, por mais que não seja um negócio, né, que envolva medicamento, mas esses insumos, né, esses agentes aí sanitizantes que são operados, eles precisam ser manipulados e operados com segurança também. E a norma vem também para fazer essa fiscalização, né? Sim, sim. Ajudar. E assim, é importante que haja uma organização da parte documental, né, Priscila? E a gente tem feito alguns trabalhos aí em algumas unidades, em algumas clínicas, né, em algumas empresas, porque às vezes as pessoas elas abrem e simplesmente acham que não precisa passar por determinadas normatizações, né? E nós temos uma proposta justamente de estar otimizando esses processos através da descrição dos POPs, da descrição dos protocolos, da orientação relacionada à biossegurança desses profissionais, a questão do processamento desses materiais, como deve ser, como que eu devo fazer, e a questão mesmo de toda a parte de legislação. E aí, quando a gente analisa também as clínicas de estéticas que são consideradas já com um responsável técnico, que vão fazer a utilização das medicações que tem um responsável técnico, a gente precisa sim abrir mão das legislações, das normatizações referentes às organizações de saúde. E aí a gente fala em várias legislações, não só a RDC 50, nós temos a RDC 222, que fala sobre o gerenciamento de resíduos, nós temos a RDC 15, que vem falando sobre o processamento do produto utilizados em serviços de saúde. Nós temos a RDC 42, que vem colocando a questão dos insumos relacionado ao dispositivo para higienização das mãos. E aí a gente tem uma gama aí de legislação que vem especificando o bom funcionamento das organizações. E não esquecendo também a RDC número 63, que vem falando sobre as boas práticas, onde ela vem colocando também a migração para outras legislações, que aí entra a NR 32, entra a questão do controle da qualidade do ar através da NBR 7.256, também da Resolução 09. Então, a gente tem várias outras legislações que são aplicadas a esse serviço de saúde. Então, não é apenas aí a gente sai do campo da estética, que é um serviço de interesse, para o serviço dessas organizações de saúde que precisa ter um olhar mais criterioso para o controle de todos esses processos. O Eric está falando uma questão, nós somos controladores de infecção e segurança do paciente, então eu falo o seguinte, nosso olho fica treinado para ver não conformidade, gente. O olho bate aonde está, não é assim? Já vai certinho. Já vai certo. E nessa nota técnica, ela vem falando sobre a 63, que é sobre segurança do paciente. Então, o que fala ali? Fala sobre a importância do paciente ser identificado. Se você chega na unidade, qual o procedimento que você vai fazer, administrador? Como é que você está identificando esse consumidor que está chegando na sua clínica? Procedimento de identificação e triagem, né? Identificou o paciente? O paciente está chegando. Identificou o paciente? Quais são os riscos que ele tem ali dentro da unidade? Outra questão que levanta a nota técnica, que eu acho muito interessante, a gente fala se nós, como controladores de infecção, especialistas em segurança do paciente, em todas as áreas aí, farmacêutica e tudo que está aqui, a gente não prestar atenção na questão da identificação, que tem impacto em tudo, na questão dos riscos de queda, né? Sim. Nos medicamentos que serão utilizados, e na segurança cirúrgica, o Eric falou ali a questão do processamento de produtos, gente, isso é sério. Ninguém quer sair de um procedimento estético com uma infecção que vai danificar o seu tecido e vai trazer uma lesão talvez muito maior, um aspecto muito mais difícil de tratar do que antes. Então, não dá para a gente ficar com vergonha de perguntar como é que está sendo o processamento de material. Não dá para a gente, administrador de clínica de estética, ficar em dúvida. A gente pode ficar em dúvida. A gente vai estudar até morrer, viu, Luciana? A gente vai estudar até morrer. Mas a gente precisa questionar os processos. Nessa nota técnica, falando sobre segurança do paciente, sobre higienização das mãos, a gente teve, assim, uma garupa positiva de uma questão difícil, que foi a pandemia, de que todos antigamente a gente ficava, né? Gente, higieniza as mãos, use o álcool, a gente tem um controle de volume. Lavava a mão, né?
A gente tem um controle, Luciano, Agora de lave e volume. passa álcool. A gente e não precisa, né? Uma coisa ou outra, né? Mas a gente tinha assim, a gente tem até hoje nas unidades de saúde o controle de volume de uso de álcool gel. Controle de volume de sabão. Para a gente saber como é que aquela unidade está higienizando as mãos. Função do teste. E aí a gente vem aí com o pessoal na bolsinha e com álcool gel, todo mundo, né? Mas parece que está meio ficando esquecido. Nessa nota técnica fala que as mãos do profissional de saúde, do serviço de saúde, precisam ser higienizadas. E é ela que veicula vários germes que causam infecção. Então, se você vê ali, em algum momento, administrador, uma estrutura que não ajuda o profissional de saúde a higienizar as mãos, como uma pia próxima, se estiver longe, não vai rolar. Se você não tem pia, se você coloca um dispenser de álcool gel de qualidade, registrado, funcionando o dispenser, né? Porque muitas vezes ele quebra. Então, essa estrutura mínima precisa ter, porque são as mãos que levam os germes e aí muitas vezes causa infecção além do processamento. Então, como é que está sendo o processamento daquele material de multiuso? Sabe o que a nota técnica disse? Diz assim, olha, tem equipamentos que você usa, reprocessa e usa 2, 3, 10, 20 vezes. Mas esses produtos precisam ter um protocolo interno para dizer quantas vezes eu posso utilizar. É exigência Então, de ter os POPs, né? Esse artigo aqui, ó, cirúrgico, ele pode utilizar até 30 vezes. A clínica precisa pensar nisso também. Então, esse olhar mais refinado para o processo, vale a pena a gente discutir como administrador e como consumidor, né, Eric? E uma questão também, puxando também para a segurança do paciente, é a questão do suporte básico de vida, né? Porque essas clínicas, elas precisam ter um plano de contingência. E quando nós falamos em plano de contingência, é a continuidade do processo assistencial desse paciente, desse cliente que está chegando até a minha clínica. Então, como que está a questão do suporte básico de vida? Se houver alguma reação anafilática, se houver, né, algum evento ali relacionado ao paciente, como que eu transfiro esse paciente para a unidade de saúde? Qual é a minha referência? Qual é o passo a passo para fazer o primeiro atendimento para que quando esse paciente vier a ter essa necessidade, ter essa transferência de forma segura? E o que a gente vê muito na mídia é o seguinte, algumas clínicas que não têm suporte algum e não têm um plano de contingenciamento para esses casos que podem acontecer. Então, eu costumo dizer que nós trabalhamos na probabilidade do risco. E ele acontece, né? E a gente não pode contar com sorte. Então, nós precisamos desenvolver ações e medidas que mitiguem, né, os riscos que estão envolvidos dentro daquele cenário e que de forma que a gente garanta que esses clientes e esses pacientes, eles chegam e saiam de forma segura. E se, na pior das hipóteses, que pode acontecer, né, porque nós somos passíveis aí, de reações adversas, de eventos adversos, que esse paciente, que esse cliente, ele consiga ter o atendimento e suporte básico de vida e que a sua transferência para uma clínica ou para um hospital de referência seja feita de forma segura. Tem uma questão, gente, importante, porque a gente, como especialista em controle de infecção e segurança, a gente faz análise crítica o tempo todo, viu, Luciano? E a gente foi uma vez, foi convidado para ver um serviço de algumas infecções que estavam surgindo e o interesse é saber o foco. Então, a pesquisa era assim, olha, Nádia, eu preciso descobrir o foco da infecção. E quando às vezes a gente vai olhar, a gente se depara com a norma técnica 15, simples assim, entendeu? Que é o básico para ser desenvolvido. Então, às vezes, não é um único fator. São vários fatores frágeis. É sistêmico, né? Exatamente, frágeis. Que aí, se fosse tratado antes, que o custo talvez seja até menor do que depois de tratar quando acontece o evento adverso, que é uma infecção, que é o que a gente mais receia, né? Sim. Ou outro evento adverso também, que traz aí danos grandes. A gente tratasse agora, e é por isso que esse tema foi escolhido, viu, gente? Outros temas serão discutidos aqui no próximo mês, e vocês acompanhem aí no vídeo para vocês poderem entender a complexidade e a importância dessas discussões. A gente busca sempre trazer, por quê? Porque situações operacionais simples, sendo resolvidas, o impacto é tremendo.
Quando uma infecção vem, às vezes o monitoramento dessa infecção leva meses. E aí o dano vai sendo, porque o tecido vai sendo danificado. Então, assim, cuidar do básico, é o beabá, viu? Como o Eric às vezes fala, eu não gosto muito que ele fala, senão é um arroz e feijão bem feito. Vai ter um impacto enorme. Às vezes sabe? o ótimo é inimigo do bom. Porque às vezes esses fatores eles vêm de forma sistêmica, né? Por exemplo, eu não posso falar em em PGRSS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, mas e o meu manejo de controle integrado de praga, como é que tá? E aí a gente precisa lembrar que a gente tem uma legislação a nível Que trata estado, específico disso. que vem colocando algumas especificidades em relação ao controle, né? O controle de pragas. E aí a 222 ela vem referenciando, mas ao mesmo tempo nós temos uma legislação aqui a nível de estado do Rio de Janeiro, onde estabelece, por exemplo, a dedetização mensalmente, né? Para alguns tipos de pragas. E não só isso, a questão da cadeia de suprimento, que acho que a Priscila pode até falar melhor aqui, de como que tá, né? Toda a questão da aquisição, desde a aquisição até a administração, que passa, né, pelo acondicionamento, armazenamento, como que tá todas essas características que são importantes. E aí, será Desde se o esses recebimento produtos até o descarte, né? precisam estar notificados na Anvisa, não precisam estar notificados? Quais são esses produtos que eu estou utilizando dentro da minha organização? Porque é aquilo, né? Às vezes a questão da disputa, né, das indústrias, por vezes vai vir medicamentos e às vezes aquele medicamento, por ser um pouco mais barato, ele não garante uma efetividade e às vezes nem está com registro dentro da vigilância sanitária. E aí o administrador ou até mesmo o dono acaba fazendo algumas aquisições e aquisições que podem expor as clínicas, né? E aí tanto as clínicas, os serviços de estéticas, quanto as clínicas dermatológicas, sem necessidade alguma. E aí oferecendo risco para o cliente, para o paciente, e também deixando aquela clínica aí expostas a esses riscos que estão todos envolvidos. Eu descobri uma coisa que eu fiquei bem chateada de descobrir, que a gente nunca vai, e ele usou essa palavra que eu achei bem forte, tá? O especialista em dedetização falou assim, nunca você vai extinguir o vetor, você só controla. E a gente, né, às vezes pode pensar assim, não, eu já tratei 5 anos atrás. Nunca, a gente só controla. Então, dependendo o controle do mapa de que você vetores faz geográfico precisa. da área, né, onde a clínica precisa tá controlar. Porque às vezes geograficamente, né? Controle de vetores, Então, né? Só controla. Só controla. Ele não vai sair nunca. Ele Sim. tá ali, ó. Por isso que fala, Invisível. manejo e controle. Isso aí. Você não tem extinção Sim, da praga, você tem o Uhum. manejo e o controle, sim, exatamente. né? Extrapola, né, alguns requisitos aí, porque são coisas tão básicas, né? Às vezes você fazer o feijão com arroz bem feito é igual o princípio de Pareto, né? O princípio de 80-20 do Pareto. 20% de esforço que vai te dar 80% de resultado. Quer dizer, se você focar ali naqueles 20%, você vai ter um resultado de 80% de efetividade para cima. Ah, mas 80 não é 100. Pô, beleza, 80 não é 100, mas melhor 80 do que 50. Mas aí, Luciana, entra uma questão que é importante e que nós temos observado aí na prática profissional. Mas é o feijãozinho com arroz bem feito com conhecimento, Sim, claro. né? Porque às vezes as pessoas elas querem otimizar processos, mas por vezes elas não têm o conhecimento técnico de forma que garanta De fazer E o básico assegure bem feito. a qualidade do processo assistencial. Sim. Né? E aí, quando você falou muito bem a questão da cadeia de suprimento, entra nisso também. Porque quando você vai fazer aquisição de um material, de um medicamento, a primeira coisa que a empresa pede é se você tem qualificação de fornecedor. Se você tem aquela Ok. documentação específica, justamente para atender. Não, eu não tenho, então eu não posso comprar. Agora, se eu chego para determinada distribuidora, para determinada empresa, eu quero comprar tal produto e não me pede nada, eu tenho que desconfiar. Porque aí da onde que tá vindo? Qual é a origem? Será que é de A procedência? procedência. Qual é a procedência desse material? O valor é baixo, ok. Aí vem a questão dos fitoterápicos, né? É extrato ou é o pó? Não, eu quero extrato, mas é extrato mesmo? Qual é a origem? Vem de onde? Pode ser ali do quintal? Pode ser, né? E isso é muito claro na parte de farmácia, porque a gente vê quantas farmácias de manipulação que não faz a parte correta, né? Quantas clínicas de estética, como é o de hoje,
que a gente vai, é uma clínica, tá? Mas quem é o profissional que tá trabalhando ali? A gente não sabe. E quais são os procedimentos Quais? que classificam, né, essa clínica, que tipo de equipamento é usado? Exatamente. Dependendo do tipo de equipamento, você tem que ter um profissional específico. Hoje tem Né? dentista, né? Fazendo harmonização, tem farmacêutico Sim. fazendo harmonização, Tem Cabeça e biomédicos, pescoço. tem né? biomédico fazendo E harmonização. aí você tem a figura do fisioterapeuta, que tem que ser especializado em fisioterapia dermatofuncional para operar determinado tipo de equipamento de estética, por exemplo. Exatamente. Só quem pode, dependendo do procedimento, é o fisioterapeuta com essa especialização e o médico. Uhum. Nem Exatamente. esteticista pode, Não Verdade. pode. né? E aí você pega e acaba caindo em quê? No ponto. não cumprimento do requisito que está lá na É. norma, na instrução normativa, porque você não está fazendo o que é básico. Exatamente. Se eu tenho carteira B, só posso dirigir carro. Ah, não, mas eu sei pilotar moto. Mas você não é habilitado para andar de moto. Para que tu vai pegar a moto? Né? O risco de você, de repente, sofrer um acidente ou atropelar uma pessoa. Né? Aquela questão do que pode e do que não pode. E que está muito claro na norma, né? É. Aquele repórter esportivo, né? Uhum. O juiz José Roberto Reit, a regra é clara. A regra é clara, tá lá. Tá na norma. Só não faz quem não quer. E aí tem uma questão também, essa sua fala, viu, Luciano? Porque às vezes está na norma, e como que eu tenho que fazer? Como eu Né? interpreto a norma. Como é que eu interpreto essa norma? Né? Então, nós temos várias possibilidades dentro de um requisito, dentro do que está estabelecido. Então, dentro de uma estrutura, dentro da realidade institucional, nós desenvolvemos uma realidade de forma que assegure qualidade e segurança e, ao mesmo tempo, atenda os requisitos práticos. É você ter o profissional capacitado que vai estar ali te auxiliando e te orientando, né, a cumprir a norma da forma correta, né, e te ensinando a ler nas entrelinhas daquilo que realmente pode e daquilo que não pode fazer. Porque eu dou um exemplo muito claro, que é a questão das construções, né? As construções, elas antecederam, né, 2002. A RDC 50 ela veio aí colocando, né, alguns requisitos para construções, né, em relação à estrutura física desses serviços de saúde, mas por vezes a gente, né, trabalha em unidades onde que não tem uma adequação de acordo com essa norma. Então, dentro dessa estrutura, o que eu posso otimizar? Né? E aí, às vezes, a gente precisa desenhar um fluxo, e esse fluxo muito bem estabelecido, ela atende à norma e, consequentemente, oferecendo segurança e otimizando o tempo do colaborador que está ali fazendo ali aquela atividade. Aí você vê a importância da gente ter um profissional capacitado e qualificado, né, como disseminador dessas boas práticas dentro do teu negócio, né, dentro do teu modelo de negócio. Porque, às vezes, o mais indicado é a prevenção e não a correção, né? A gente está agindo sempre de forma preventiva e não corretiva. Porque, assim, quando os profissionais, eles, às vezes, nos contratam, né, para fazer análise, eles fazem o movimento inverso, né? E aí a gente tem alguns relatos aí relacionados aos desfechos de infecções relacionado ao processo assistencial, né, com colocação de próteses, cirurgias, né, ambulatoriais que não deveriam infectar e acabam infectando. E a gente precisa também analisar que, às vezes, o antibiótico sozinho ele não vai fazer efeito. Se eu tiver uma repetição dentro das minhas atitudes, dentro das ações, dentro de um processo que não está muito bem estabelecido, obviamente não tem como eu ter um segundo resultado que não seja um evento adverso, que no caso é esse desfecho de infecção relacionada à assistência. E infelizmente os micro-organismos eles têm evoluído, e uma grande preocupação nossa é a questão das resistências, né? Sim. A resistência bacteriana dentro desse século XXI. Uhum. E aí e essa preocupação ela está se estendendo, porque a gente entende também que essa resistência ela está integrada não só nas organizações de saúde, mas também com o meio ambiente, que contribui para que haja essa resistência, e que no meio disso tudo aí nós temos nós que somos humanos, né? Então tá tudo meio que integrado dentro desse sistema. Então até isso a gente precisa ter uma análise crítica para que de fato a gente possa
desenvolver ações, desenvolver medidas que garanta tanto segurança para o paciente que está sendo atendido, quanto também para o próprio profissional que está ali diretamente fazendo essa prestação da assistência. Então, assim, nesse século XXI, né, as coisas elas estão rápidas, né, a questão do acesso à internet, a questão das informações, e aí eu tenho, né, uma proposta que a gente pode estar auxiliando vocês aí que estão nos assistindo a tentar otimizar esses processos, que é o nosso trabalho aí da Inovide, que ao longo desse período nós temos desenvolvido, né, em algumas clínicas, em alguns hospitais, em algumas organizações aí de saúde. Isso aí já vai se refletir nos cases de sucesso, né, e no modelo que a Inovide, enquanto empresa focada na prestação desses tipos de serviços tão específicos, já tem, né? Desde o início do trabalho, o início da sua fundação, com resultados aí bastante expressivos e bastante positivos junto aos clientes, né? Acho que isso é que é o bacana. O quanto que a gente consegue fazer com que o nosso conhecimento agregue valor para o cliente. É isso aí. Sim. É isso aí. E a dificuldade que a gente observa é que o número de publicações, às vezes, ele é muito rápido, né? São muitas informações que o profissional de saúde precisa estar se atualizando. E o que é legal é que cada vez a gente chama mesmo para esses encontros, podcast, a gente tem live toda quinta-feira, a gente tem um blog onde a gente convida os profissionais de saúde para fazer o relato de experiência, porque isso enriquece os colegas, ajuda a gente a tomar decisões mais assertivas. A gente não está numa área exata, a gente está numa área onde a gente precisa discutir para ter elementos e fortalecer a gente ser mais assertivo, né? Então, a gente promove isso o tempo todo, né? As lives, encontros como esses. No mês que vem a gente vai estar aqui novamente falando sobre endoftalmite, e a gente convida já de antemão você a participar no próximo mês, estar conosco. A gente vai ter a médica aqui, doutora Letícia da Moura Brasil, falando sobre endoftalmite, e a gente vai ver quais são os riscos desse procedimentos cirúrgicos e possíveis eventos adversos como essas infecções. E tratando preventivamente, como ele tem um impacto muito mais positivo para todos nós, né? E aí eu convido novamente você que queira saber mais sobre esses temas, sobre controle de infecção, sobre segurança do paciente, como é que o serviço de saúde, ele promove uma assistência mais segura. Siga lá a Inovide, se inscreva no canal da Inovide, no MaxCast também, e possa também acompanhar a gente nessa empreitada de discussão sobre serviço de saúde. Gente, acho que é isso, né? Batemos nosso horário aí, falando bastante coisa. O assunto é sempre muito vasto, né? O tempo acaba sendo sempre pouco porque a gente gostaria de falar e de passar para as pessoas em termos de disseminação de conhecimento. Mas a ideia é essa, é instigar e fazer com que as pessoas busquem o conhecimento, busquem se atualizar, busquem profissionais capacitados e competentes e entendam que isso é fator crítico de sucesso em qualquer modelo de negócio, gente, né? A gente ter esse cuidado e essa atenção no cumprimento de requisito legal no que se diz a aspectos de vigilância sanitária, né? Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui para a Inovide por ter liberado esses excelentes profissionais para essa conversa, né? Um obrigado especial para o Eric, para a Priscila, para a Nádia. Muito obrigado pela participação de todos aí que ficaram com a gente aí no Insta até agora, participando desse bate-papo. E semana que vem, mês que vem, tem mais. É isso aí. Tá? Participem junto com a gente, que a participação de vocês é fundamental. Muito obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.